lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Como se dá a participação política das mulheres com deficiência é o tema da aula desta segunda-feira com a professora Martinha Clarete Dutra. Olá, eu sou a professora Martinha Clarete Dutra, falo aqui de Londrina, no Paraná, tanto como pesquisadora, como trabalhadora e como ativista. Atuo na área dos direitos das pessoas com deficiência. E dentro desse âmbito, eu quero aqui hoje dialogar especificamente sobre o direito das mulheres com deficiência à participação política. Nós vivemos, historicamente, num país que segregou as pessoas com deficiência. E nós, mulheres, além de termos que enfrentar o machismo, o sexismo, a misoginia, nós, mulheres com deficiência, também temos que enfrentar o capacitismo. Isso quer dizer que, na vida real, as barreiras se sobrepõem umas às outras, dificultando a nossa construção social. Por quê? Quando a gente para pensar quem somos nós, historicamente falando, socialmente falando, antropologicamente falando, nós nos construímos nas nossas relações. E essa construção, que é extremamente cultural, tem a ver com o sentimento de pertencimento. Então, as pessoas com deficiência, de modo geral, se sentem como aquele corpo intruso, que nunca se sente pertencente a este ou aquele espaço, porque a sociedade, culturalmente, construiu um modelo de segregação, né? Que nada mais, nada menos quer dizer que uma pessoa com deficiência deve ficar apartada entre elas, quando crianças, quando adolescentes, quando jovens, quando adultas e quando idosas. E essa situação de apartheid trouxe a imperceptibilidade social desse segmento. É como se nós não existíssemos. Agora, se a gente transporta essa situação de imperceptibilidade de uma pessoa com deficiência nas diferentes etapas da vida, e nós recortamos a questão de gênero, isso tudo toma uma outra dimensão. Por quê? Aí, se das mulheres em geral se espera que ela desenvolva um papel social X, padrão, que ela seja cuidadora, que ela se responsabilize pela família, pela casa, pelos filhos, pelo marido, pela esposa,
etc, etc, seja num casamento homoafetivo, heteronormativo, o que for, né? Da mulher com deficiência, nada se espera. Porque a sociedade aprendeu que essa mulher não tem capacidade para cuidar nem de si, tampouco de outras pessoas. Quando nós discutimos o direito da mulher ao trabalho, né, ao seu desenvolvimento profissional, quando nós falamos da mulher com deficiência, de novo, a palavra primordial é a incapacidade para o trabalho. Quando nós pensamos no direito reprodutivo da mulher, de planejar sua vida sexual, etc. Para a mulher com deficiência, a assexualidade é algo naturalizado. Quando nós discutimos toda a complexidade do nosso desenvolvimento global, né? Quando nós pensamos na bissexualidade, na transexualidade, na pansexualidade, etc., né? A intersexualidade, as mulheres com deficiência estão muito distantes desse universo, dessa discussão, porque não é considerada. E, ao mesmo tempo, ao analisarmos os tratados feministas ao longo da história, nós também não nos percebemos lá. Por quê? Porque pessoa com deficiência só é lembrada como um peso a mais para aquela mulher que já está sobrecarregada com triplas jornadas de trabalho, aí vem uma expressão, e ela ainda tem que cuidar de seus filhos com deficiência ou de outros parentes que têm algum tipo de necessidade de cuidado. E é só isso. E não se problematiza que esta mulher, responsável pela casa, responsável pela família, pode ser uma mulher com deficiência. Entende? Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque toda essa percepção, todo esse modelo social de exclusão impacta na participação política desse segmento. Quantas vereadoras, deputadas, senadoras, governadoras, prefeitas nós temos com deficiência no nosso país? Não é verdade? Sem restringir a participação política à política partidária, nós também podemos pensar, né? Quantas mulheres com deficiência atuam politicamente em diferentes espaços da sociedade? Porque nós temos direito a discutir a democracia, nós temos direito a discutir as condições de trabalho, a participar da luta sindical, não é verdade? Em todos os aspectos da vida. Então, eu, por ser uma mulher cega, eu não tenho que me dedicar apenas e tão somente a atividades que dizem respeito à cegueira. Não, eu tenho direito de escolher, de acordo com as minhas preferências, o estudo que eu quero fazer, a militância que eu quero abraçar, mesmo porque, além de mulher com deficiência, eu sou muitas outras coisas. E aí, todo esse histórico gera, nos espaços de participação política, também um apagamento desse segmento social. Então, não se espera que a mulher com deficiência ali esteja, e por não se esperar, não se reconhecer e não se valorizar a participação dessas mulheres, os espaços também não se organizam, não são pensados para acolher a diversidade humana em sua infinitude. Então, para mim é muito claro, se eu chego num espaço onde eu não sou respeitada, onde eu não sou
reconhecida e valorizada, ou sou resumida à minha condição sensorial, esse é um espaço que eu certamente refutarei, ou me manterei nele para enfrentar barreiras internas, despender uma grande energia e estar sempre em desvantagem em relação às outras mulheres. Percebem? Então, é muito simples, nos dias de hoje, a gente entender como cada espaço político percebe a mulher com deficiência. Então, vamos examinar os documentos, os marcos normativos que orientam, que preconizam, que definem as atribuições de cada tipo de espaço político. Em que momento a acessibilidade fez parte dessa organização, desse pensamento, né? Hoje o Brasil é signatário de um tratado internacional de direitos humanos chamado Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, o Brasil ratificou esse documento internacional, publicado pela Organização das Nações Unidas, em dezembro de 2006, né? A ONU publicou. O Brasil completou o seu processo de ratificação, que começou em 2008, completou em 2009. Portanto, desde então, a Carta Magna do nosso país contém um documento importantíssimo, onde cada artigo aborda um conjunto de direitos. E lá nós temos um artigo destinado às mulheres com deficiência, às crianças com deficiência, direito ao trabalho, à educação, ao lazer, etc. E a participação política. E o que esse documento reza? Que para incentivar a participação política das mulheres com deficiência e das pessoas com deficiência em geral, nós precisamos garantir as condições de acessibilidade, que é nada mais, nada menos que garantir o acesso e a plena participação, em pé de igualdade com as demais pessoas. Isso quer dizer que vamos começar pelo acesso mais simples, que é o acesso a um site, a um aplicativo, a uma mídia social, qualquer que seja ela. Quais são as condições de acessibilidade existentes para que essa mulher acesse todo tipo de informação? Então, começa pelo acesso ao mundo virtual. Muito bem. Mas não basta ter um leitor de tela ou ter um dispositivo de acesso físico, etc., um hardware, um software. Não. Qual é o formato de acessibilidade que os documentos possuem? Existe um letramento das equipes organizadoras responsáveis pelos diferentes espaços de participação política? É preocupação desse espaço fazer um letramento em acessibilidade? Um letramento anticapacitista? Pois isso está na ordem do dia, né? Essa é uma agenda de direitos humanos internacional. Então, se os documentos produzidos não estão num formato acessível, se o meu acesso ao site ou às mídias sociais de modo geral não é um acesso acessível, se na participação presencial também não há qualquer cuidado com essa equiparação de oportunidades, no sentido arquitetônico e, principalmente, atitudinal. Né? Como uma mulher com deficiência é recebida nos diferentes espaços? Será que lhe é dada a oportunidade de se fazer protagonista lado a lado com outras mulheres, com e sem deficiência? Mesmo porque a mulher com deficiência também pode ser uma mulher negra, uma mulher lésbica, uma mulher
trabalhadora, periférica, indígena, quilombola, a condição física, sensorial e intelectual transversaliza todos os recortes que possam ser feitos. Então, outra barreira que se percebe é que muitas vezes tentam segregar essa mulher. Não, nós vamos tratar de questões gerais da mulher aqui, mas depois a gente vai fazer um evento só para mulheres com deficiência. Então, mas aí nós estamos reforçando qual paradigma? Né? Então, o paradigma segregacionista. Não, mas então aquelas mulheres que tiverem condições, aquelas que se passam por uma mulher sem deficiência, então essas vão poder participar. Então aí nós estamos reforçando um paradigma integracionista, que é aquele que imputa à pessoa a responsabilidade por ser quem é e não as condições estruturais de falta de acessibilidade. Então, toda vez que nós culpabilizamos a pessoa porque a ela falta, né, condição sensorial, a ela falta condição física, intelectual, etc., de novo nós caímos na cilada do integracionismo. Porque, do ponto de vista, né, da inclusão social, não é a pessoa a ser culpabilizada pelas barreiras que enfrentam, mas sim a estrutura da sociedade. Então, o capacitismo é estrutural, assim como o racismo, assim como o machismo, assim como a lesbofobia. Então, nós, mulheres com deficiência, nós queremos fazer parte, nós queremos atuar em pé de igualdade. E para isso acontecer, nós precisamos mudar a mentalidade, que é o nome que se dá à barreira atitudinal. Então, toda vez que alguém quer decidir por mim, toda vez que alguém supõe do que eu preciso, quem eu sou, ou me essencializa, nós temos aí uma postura anti-inclusão, ou seja, uma postura capacitista. Né? Então, por isso, esse letramento é importantíssimo para que nós possamos ampliar a participação política. Quando nós nos reportamos à política partidária, nós já temos uma discussão antiga sobre a representatividade das mulheres no poder legislativo, principalmente no poder executivo, no poder judiciário, né? E qual é o eixo dessa discussão? Queremos financiamento, queremos cotas, enquanto não houver uma situação de isonomia proporcional à população. Nós, mulheres, somos maioria em relação aos homens com deficiência no Brasil. Só que nós somos um segmento com menos escolaridade, com menos participação política, né? Aí, quando nós pensamos no financiamento, na cota para motivar, induzir o aumento dessa participação, nós encontramos 1000 barreiras. Isso no âmbito geral, quando nós falamos da participação da mulher. E da mulher com deficiência, esse financiamento teria que ser maior, porque como que uma mulher com deficiência vai organizar uma campanha eleitoral? Ela precisa de condições de acessibilidade, né, para ter mobilidade, para dialogar com diferentes segmentos da sociedade. Como são os nossos programas eleitorais? Ah, mas só porque eu coloquei uma janela de Libras, isso é acessibilidade? Não, não é. Né? Nós temos que considerar que os requisitos de acessibilidade vão muito mais além do que uma janela de Libras. Uma janela de Libras é uma parte, mas nós precisamos ter legenda, nós precisamos ter audiodescrição, né? Nós precisamos que aquele conteúdo esteja disponível em diferentes formatos. Então, essa é uma conquista histórica que nós estamos construindo no Brasil, né, fortemente
entre 2013 e 2015, que foi o período em que nós mais avançamos no nosso país, tanto com a disponibilização dos recursos de acessibilidade. Vamos pensar na população mais pobre do nosso país, as mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social. A que tipo de recurso de acessibilidade elas têm acesso? Será que elas tiveram, né, condições de aprender a utilizar diferentes recursos e interfaces, né, de usabilidade que não são comuns? É verdade? Um mero telefone celular, que hoje é uma super ferramenta de acessibilidade, se contemplar os requisitos básicos que podem ser customizados para cada perfil de usuário. Então, nós precisamos pensar nisso. Se nós queremos ampliar a participação política, nós precisamos financiar essa participação, promover, incentivar, induzir, fazendo o letramento de todas as pessoas envolvidas no processo, porque a inclusão não é uma via de mão unilateral, mas é sempre uma via de mão dupla, é um coletivo, né? E se nós queremos um país democrático, não haverá democracia se todas as pessoas não puderem participar plenamente. Então, nós, mulheres com deficiência, nós temos o direito, e esse direito só se efetiva quando as barreiras são eliminadas. Então, nós precisamos discutir e derrubar os mitos. Nós temos na nossa sociedade inúmeras, né, situações que contradizem o princípio da inclusão, né? A começar pela linguagem, a começar pelas expressões idiomáticas, que muito fala sobre esse lugar do capacitismo, né? Então, não é novidade para ninguém que em espaços coletivos que se dizem progressistas, avançados, etc., não é raro a gente ouvir dizer assim: ah, nós estamos cegos para tal realidade, né? Então, nós, pessoas cegas, mulheres cegas, somos sinônimo de ignorância. Então, essa é uma expressão altamente capacitista. Ah, não temos pernas para fazer tudo isso, vamos diminuir essa agenda. Mas as pessoas amputadas não são pessoas improdutivas. E é isso que essa expressão leva a gente a crer, né? Então, vamos rever nossas linguagens, nossas formas de expressão, porque o significado que essas expressões carregam são significados danosos, não é verdade? E que levam à naturalização do capacitismo. Então, isso não ajuda a construir participação política, inclusão nos diferentes espaços, né? Vamos aprender a consultar a pessoa diretamente sobre o seu perfil, sobre as suas necessidades, para eliminar as barreiras. Quais são as barreiras? As barreiras que eu enfrento podem não ser as mesmas que outra mulher com deficiência visual iria enfrentar. Por quê? Porque somos pessoas diferentes, perfis distintos, não é verdade? Então, nós também não podemos reforçar a ideia de toda pessoa com deficiência é igual, né? Toda pessoa cega eu tenho que dar um material em braille para ela. Mas nem toda pessoa cega usa braille. Toda pessoa surda usa Libras? Também não. Hoje nós dispomos de inúmeros recursos, né, para as pessoas com surdez terem outros canais de comunicação e poderem, inclusive, compatibilizar em vários deles. Né? Mesma coisa as pessoas cegas, as pessoas com deficiência física, né, intelectual. Então, nós não podemos classificar as pessoas com base na sua condição de deficiência, mas nós precisamos entender
quais são as barreiras enfrentadas por cada mulher com deficiência e como eliminar essas barreiras. Então, esse é o início do letramento, sabe? É a Garatuja, né? E quando a gente pensa na ação política, nós também sabemos que nessa arena estão em disputa várias concepções, né? E aí é uma outra dica que eu dou para apimentar nosso diálogo, nossa discussão, né? Quais concepções dialogam com a segregação? Quais concepções dialogam com a inclusão, com a integração? Sabe, gente? Por quê? Porque é muito fácil cair na arapuca. Pensar que nós estamos desenvolvendo ações inclusivas e no frigir dos ovos nós estamos de novo, né, reiterando modelos que já deveriam ser superados por nós. Então vamos sempre pensar, né? Isso aqui que eu quero fazer, eu faria para as pessoas em geral ou não? Então, se eu não faria, eu vou fazer para uma pessoa com deficiência, para uma mulher com deficiência, mas eu vou fazer para uma mulher com deficiência aquelas ações que beneficiam as mulheres em geral, especificamente a mulher camponesa, a mulher quilombola, e dentro dessa especificidade territorial, étnico, racial, de orientação sexual, etc., nós vamos promover a acessibilidade. Percebe a diferença? Né? Então, não é mudar a ação, fazer menos, porque, em geral, o que acontece é isso, é retirar direitos, ao invés de ampliá-los, né? Então, quando nós pensamos no direito que uma mulher tem, na dignidade dela, para estabelecer relações políticas. Nós sabemos que é uma relação de poder, né? Agora, se eu não sou reconhecida na minha singularidade, como é que eu posso estabelecer um diálogo que envolve poder, porque se eu já entrei perdendo? Percebem isso? Sim. Então, essa luta pela participação é também uma luta pelo poder de existir. E o poder de existir não pode, de forma nenhuma, ser subjugado pelo nosso gênero, pela nossa condição física, sensorial, intelectual, econômica, social, cultural. Mas sim, deve ser uma construção coletiva, considerando que o reconhecimento e a valorização da diferença humana é o principal valor, o fio condutor desse processo de construção. Então, vamos juntas construir uma participação política inclusiva e, principalmente, uma participação política que contemple os diferentes perfis das mulheres brasileiras. Muito obrigada. Na primeira aula do TV Elas por Elas Formação, a professora Martinha Clarete Dutra fez um panorama da vida pública das mulheres com deficiência e explicou a importância de haver mais investimentos para que elas entrem na política partidária. Fique com a gente e não perca nenhuma aula do TV Elas por Elas Formação. É de segunda a sexta-feira, sempre às 16h, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.